Fala, futuro residente, seja muito bem-vindo a mais um Dica de Prova. Eu sou sobre hemorragia pós-parto. Meu nome é Joshua Viana, faço parte da coordenação pedagógica Estratégia Med e estou ao lado da professora brilhante de obstetrícia, Natália Carvalho. Natália, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal. Eu sou a Natália Carvalho, sou professora de obstetrícia aqui do Estratégia Med, sou ginecologista e obstetra pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e venho aqui para ajudar vocês com várias dicas sobre hemorragia pós-parto. Cai muito ou cai pouco na prova de residência? Cai bastante, viu? Então vamos lá, vamos prestar atenção, bastante coisa. E a primeira coisa que a gente tem que começar é definindo o que é hemorragia pós-parto. Tem uma questão ou outra sobre esse assunto que pode cair na prova, não é isso, professora? Sim. O que já caiu nas provas de residência, né, sobre a definição de hemorragia pós-parto, é a definição em relação a quanto de sangramento que é considerado hemorragia pós-parto, né? Isso diferencia um pouco do parto normal e da cesárea. Então, no parto normal, acima de 500 ml, a gente já considera hemorragia pós-parto. E na cesárea, acima de 1.000 ml, a gente considera hemorragia pós-parto. Mas também existe aquela definição que ela não precisa ter o número, né? Porque às vezes é muito difícil a gente conseguir quantificar esse número, né? Que depois até tem vários jeitos de você conseguir quantificar a hemorragia pós-parto. Então, qualquer hemorragia que gere instabilidade hemodinâmica na puérpera já é considerado uma hemorragia pós-parto. Excelente. Isso cai também nas provas. Então, isso que você tem que saber, né? O diagnóstico é difícil, o número você tem que decorar, porque às vezes cobram esse número, infelizmente. Sim. E além disso, você tem que saber que o diagnóstico é difícil, mas o sinal clínico é que você vai buscar na paciente, e se ela tiver sinal clínico de hemorragia, você tem que indicar que essa paciente está com hemorragia pós-parto. E sobre a epidemiologia, também é interessante você ter esse conceito, porque a hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna no mundo, mas é a segunda principal causa de morte materna no Brasil, perdendo apenas para síndromes hipertensivas, não é isso, professora Nath? Isso mesmo. Então, por isso que é um tema tão importante, por isso que é tão cobrado nas provas de residência médica, né? Porque a gente tem no mundo uma tentativa de diminuir morte materna, né? Então, a morte materna, ela é considerada um péssimo indicador de saúde pública, né? Porque não é para nenhuma mãe morrer, né? Então, por isso que a hemorragia pós-parto é um tema tão importante. Importante na prova teórica e importante na prova prática, porque uma coisa que a gente gosta de falar é que dá para salvar essa paciente, né? Se você souber fazer Exatamente. As condutas iguais, condutas corretas, você vai salvar a vida dessa paciente e você vai tomar uma excelente conduta. Exatamente. E as hemorragias pós-parto, elas são divididas em até 24 horas e após 24 horas. É muito importante você ter esse conceito, porque ele vai guiar teu diagnóstico lá quando você tiver frente a uma questão, não é isso, professora Nath? Isso, porque assim, para a gente conseguir fazer o tratamento correto da hemorragia pós-parto, a gente precisa saber o diagnóstico etiológico. E se a gente demorar para saber esse diagnóstico, cada minuto, cada hora de demora é perda de vida, é perda de sangue. Então, assim, é muito importante que a gente tenha em mente todas as principais etiologias da hemorragia pós-parto para que a gente consiga fazer o mais rápido o tratamento. E a gente, sabendo que existe a hemorragia primária e a secundária, a gente já consegue direcionar a hemorragia pós-parto. Por quê? Porque na hemorragia primária, que é a hemorragia pós-parto mais comum, que ocorre nas primeiras 24 horas, a principal causa é a atonia uterina. 70% das causas de hemorragia pós-parto são por atonia uterina. E aí, às vezes, você nem precisa saber como que tá o útero, não precisa saber nada, você já vai entrar com o tratamento para atonia uterina sem mesmo você ter certeza desse diagnóstico. Excelente, aquele diagnóstico você não precisa ser brilhante, é só conhecer a epidemiologia. Exatamente, é totalmente por epidemiologia. Então, assim, tem uma paciente que começou a sangrar nas primeiras 24 horas pós-parto, até se prove o contrário, é atonia uterina. E aí você vai tratar com atonia uterina. Se não tiver resposta nos primeiros tratamentos, daí sim a gente vai investigar outras etiologias. Diferente da hemorragia secundária, que ocorre depois das 24 horas. Porque na hemorragia secundária, a atonia uterina não é mais a principal causa. Exato. Então, por isso que daí a gente vai pensar em outras causas de... infecção puberal, Exatamente. Doença trofoblástica gestacional, Exatamente. Outro diagnóstico. Mas outro o que você tem que saber retenção. É que nas primeiras 24 horas você tem que pensar diretamente nos 4 T's, né, na atonia uterina, Exatamente. Principalmente laceração, trombina em tecido.
Beleza? Então, você ter esse conhecimento de tempo é muito importante para que você acerte as questões. E além disso, pessoal, existem 2 tipos de questões que envolvem fatores de risco. Ou eles te cobram exatamente para você dizer que se é fator de risco ou não de hemorragia pós-parto, ou eles vão te jogar anunciado para que você preste atenção que aquela paciente já tinha fatores de risco para ter hemorragia pós-parto. E aí, quais são os fatores de risco que mais caem na prova que o nosso aluno tem que saber, Nath? Então, o principal fator de risco é a gestante já ter hemorragia pós-parto anterior, Certo. né? Outro fator de risco importante é a distensão uterina, então paciente com polidrâmino, paciente com gestação gemelar, macrosomia. Então, geralmente eles colocam isso na questão, uma gestante que teve um parto de um bebê que pesou 4,5 kg, né? Então, eles vão dar alguma dica para dizer que essa gestante tem mais chance de evoluir com hemorragia pós-parto. Tudo aquilo que envolver distensão uterina é fator de risco, a Sim. coramionite é fator de risco, a multiparidade, o trabalho de parto prolongado, o trabalho de parto tactócito, aquele trabalho de parto que vai muito rápido, e também um trabalho de parto induzido. Um que eu tinha muita dificuldade de decorar era o tipo de placentação que era envolvido com maior chance de hemorragia pós-parto, que é a placenta suscenturiada, não é isso, Nath? Sim, exatamente. E também, não esquecer também da placenta prévia, né? Que a placenta prévia tem uma grande chance de hemorragia pós-parto, né? Exato. E aí, sobre a etiologia, são exatamente os 4 T's que vai ser cobrado na sua prova, ou diretamente ou indiretamente, prova teórica e prova prática, e você tem que conhecer. Pode falar pra gente, Nath? Sim, isso daí tem que estar na ponta da língua, né? Então, os 4 T's, né? Que então tônus, trauma, tecido e trombina, e vocês têm que decorar essa ordem. É importante saber essa ordem, porque Boa. se vocês não souberem, vocês sabendo essa ordem, vocês vão conseguir matar todas as questões, porque vocês vão saber exatamente qual que é o tratamento que tem que ser feito. Então, a primeira causa é tônus, que é a atonia uterina, que ela é responsável por 70% dos casos de hemorragia pós-parto. Excelente. Então, é a primeira coisa que vocês têm que pensar. E geralmente nas questões, o examinador ele não dá nenhuma dica. Então, ele coloca assim, paciente com fatores de risco tal, quadro clínico de hemorragia pós-parto, qual é a principal conduta? Ele não vai falar como que está o útero, ele não vai falar se teve revisão do canal de parto, ele não vai falar nada. E não precisa falar, porque a gente já vai entrar com o tratamento para atonia uterina, porque 70% das causas da etiologia é a atonia uterina. E aí, se ele falar na questão, o útero está contraído, tá na cicatriz umbilical ou abaixo da cicatriz umbilical, aí sim você vai pensar na segunda causa, que é trauma, que é principal, dentro dessa segunda causa de trauma, a principal é a laceração do canal de parto. E aí se ele falar que foi revisado o canal de parto e não teve nenhuma laceração, aí você vai pensar na terceira causa, que é tecido, que é retenção de tecidos Ou então placentários. um tempo de dectação prolongado também, né? Exatamente. Mas assim, você só vai pensar na segunda, na terceira causa, se ele falar para você que não é a primeira, que não é a segunda. Então é interessante, né? Então, exatamente isso que a Nath está falando. O exame, para você marcar a segunda ou terceira causa, ele tem que te mostrar Exatamente. que não é a atonia. Senão você não pode pensar nisso. Exatamente. Você tem que pensar que é atonia, né? E sobre laceração, uma coisa muito interessante que eu vejo cair muito em questão de prova, que é o que cai sobre laceração é exatamente o conceito, é você saber que ela é o segundo lugar. Então, passou de atonia uterina, você tem que imediatamente pensar em laceração. Já vi isso, inclusive, em questão de prova prática. E aí, Nath, hoje em dia a gente faz uma prevenção de hemorragia pós-parto para todos os nossos pacientes. Existe uma conduta universal que é a aplicação da ocitocina intramuscular em 10 unidades, não é isso mesmo? Exatamente. E é a principal maneira da gente prevenir a hemorragia pós-parto. Então, todas as gestantes precisam receber ocitocina 10 unidades intramuscular no pós-parto imediato. Terminou de sair o ombro do bebê, já faz a ocitocina profilática, ok, pessoal? Todo o restante da prevenção pós-parto, de hemorragia pós-parto, eu não tinha dificuldade em decorar, sabe? Eu achava bem intuitivo. Mas tinha um jogo de palavras que eu tinha muita dificuldade, que era a tração controlada do cordão umbilical, e quando ele falava para fazer extração da placenta e tal, eu ficava na dúvida. E aí, como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? E esse jogo de palavras, às vezes, cai na prova, não cai, né? Porque assim, o que está incluído dentro da profilaxia para hemorragia pós-parto é a tração controlada do cordão. Você não deve puxar a placenta na prevenção da hemorragia pós-parto. Então, nasceu o bebê,
você vai fazer a ocitocina e aí você vai manter uma tração controlada desse cordão. Mas você não vai puxar esse cordão em excesso e você não vai tirar manualmente essa placenta. Foi uma coisa que eu só aprendi mesmo quando eu fui fazer na prática. Quando eu meti a mão lá num parto, aí eu entendi, isso aqui é uma tração, isso aqui é uma extração manual de placenta. É uma pressão pequena que você faz, é só para deixar mesmo, não deixar o cordão molengo ali, é só para puxar um pouquinho o cordão, deixar ele tracionado, para que você até sinta como que tá essa placenta. Né? Saudades do meu tempo de fazer parto. Não, nem um pouco. Mas vamos lá. Então, tem mais uma coisinha sobre geral de hemorragia pós-parto, que é o índice de choque. Sobre o índice de choque, eu acho que o nosso aluno tem que conhecer como é que é feito o cálculo e alguns valores. Você concorda, Nath? Sim. E tem caído cada vez mais na prova de residência médica. Por quê? Porque agora a gente tem um conceito que chama hora ouro da hemorragia pós-parto. Certo. E a hora ouro da hemorragia pós-parto é que dentro da primeira hora pós-parto, a gente já tem que fazer o diagnóstico e já entrar com tratamento para hemorragia pós-parto. E às vezes é difícil o médico, o profissional de saúde que está lá atendendo essa gestante conseguir fazer esse diagnóstico rápido de sangramento na primeira hora. É muito mais fácil na questão do que na prática, né? Muito mais fácil, porque quando você tá lá no parto, tem um monte de tecido, um monte de pano, né? Na cesárea você tá focado em outras coisas, então você geralmente vê que a mulher sangrou muito quando ela começa a desestabilizar, só que daí ela já sangrou demais, a gente já perdeu o time. Né? Então, existem algumas coisas que a gente consegue fazer para tentar quantificar o mais rápido possível essa hemorragia, para que a gente entre com tratamento antes mesmo dessa gestante, dessa puérpera desestabilizar. Boa, então o índice de choque ele é calculado de qual forma, né? Você calcula a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica. E aí você tem que procurar valores ali em torno de 0,7, 0,8 mais ou menos. Quando você achar um valor acima de 1, decora esse número acima de 1, normalmente está indicada a transfusão sanguínea. E quando a gente tiver acima de 1,4, normalmente a gente indica o protocolo de transfusão sanguínea maciça, não é isso, Nath? Exatamente. E é fácil, esse índice de choque é muito fácil, porque assim, se você vê uma frequência cardíaca que está maior que a pressão arterial sistólica, você já tem uma gestante com hemorragia pós-parto. Com certeza. Então é muito fácil, você não precisa nem ficar calculando, você não precisa saber o valor exato, você só precisa saber, assim, a frequência cardíaca está maior do que a pressão arterial sistólica, pronto, essa gestante já está com sinais de hemorragia pós-parto. O índice de choque, ele serve para te ensinar a pesquisar o sinal de hemorragia. E eles querem que você aprenda isso para que você não erre na prática, você não coma bola, você não faça um diagnóstico tardio. Então, vem sendo cada vez mais cobrado nas provas de residência médica. Preste atenção nesse tema, por gentileza. E aí, sobre o tratamento de hemorragia pós-parto, existe um tratamento mais geral, né, Nath? Sim. Que a gente não pode esquecer dele, porque muitas vezes ele é cobrado na conduta de uma prova prática específica, que você não pode esquecer das medidas gerais, que seriam quais? Você pegar acesso, você já entrar com cristalóide, colocar oxigênio, Monitorar. você chamar ajuda, monitorar. Então, tudo isso são as medidas iniciais que tem que ser feita, na verdade, em todas as situações de emergência na medicina, né? Não esquecer também de, se a paciente não tiver tipagem, fazer a tipagem, chamar o banco de sangue para ver se você vai precisar de toda essa conduta. Então, acesso venoso calibroso, né? Exatamente. Tudo isso vai te ajudar nem tanto na prova teórica como na prova prática. Mas eu te confesso que isso é mais tema de uma prova prática. O que você não pode esquecer é que já no primeiro momento você tem que pegar 2 acessos venosos e infundir cristalóide. Está dentro da primeira parte da hemorragia pós-parto. Beleza? E aí hoje, agora, nesse exato momento, a gente vai falar do tema mais importante sobre as questões de hemorragia pós-parto, que é o tratamento da atonia uterina. Então, Nath, esse tratamento segue um fluxograma, não é isso? Sim, exatamente. E isso é muito relevante, porque esse fluxograma é cobrado tanto na prova teórica como na prova prática. Eles querem saber se você conhece o próximo passo. Então, vamos comentar esse fluxograma para os nossos alunos? Você pode começar aí? Sim, então, quando você pega uma gestante, então, com sangramento pós-parto, não precisa saber mais nenhuma outra, não precisa ter mais nada, só o examinador falou, puérpera com hemorragia pós-parto. O que você tem que fazer? Além das medidas iniciais que ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é ocitocina endovenosa. E vocês não podem substituir confundir ocitocina endovenosa com ocitocina profilática, que são coisas totalmente diferentes. A ocitocina profilática, ela é feita intramuscular 10 unidades. Por que é feita intramuscular? Porque a gente quer que demore um pouco para fazer esse efeito.
né? A gente tá fazendo uma profilaxia para hemorragia pós-parto. Já a ocitocina endovenosa, a gente faz endovenoso porque a gente quer que haja naquele momento, né? Exato. A ocitocina é uma medicação que ela age muito rápido, Tá bom. né? Então, por isso que é super importante você fazer ela endovenosa. Eu Então, vou pedir pro pessoal só prestar muita atenção nas tuas palavras agora sobre a via de administração, porque a via de administração Cai de muito. vários medicamentos que a gente está falando aqui agora cai na muito. prova de residência mas- médica. Além da via de administração da ocitocina, que é endovenosa, também, logo na abordagem inicial, tem que fazer a massagem uterina bimanual, não é isso? Isso, são essas duas coisas que são as primeiras medidas. Então, a ocitocina endovenosa e massagem uterina bimanual, tá? Que é diferente da massagem uterina profilática também. Excelente. Porque na profilaxia, você faz uma massagem uterina só com uma mão por fora, por cima, né, do abdômen materno, e você faz essa massagem só para você ver se o útero está contraído. É meio com a carícia, né? É, uma carícia, é só para você ver se o útero está contraído. Agora, no sangramento mesmo, pós-parto, Vai uma mão, né, lá dentro. você faz a massagem bimanual, você coloca uma mão dentro do útero e a outra mão por fora do abdômen materno. E aí você faz essa massagem bimanual, é uma massagem contínua que você só para quando você sente o útero contraído. E você vai... Por que a gente faz essa massagem junto com a ocitocina? Porque às vezes demora um pouco para chegar a medicação. Então é um jeito de você conseguir estancar um pouco esse útero, porque Entendi. a gente dobra o útero assim e a gente, só com a massagem... Essa eu nunca fiz, não. A gente consegue estancar esse sangramento por um tempo. Só que se não tiver ocitocina, o útero vai voltar a amolecer de novo. Então, por isso que essas duas medidas são super importantes e são as primeiras medidas. Isso cai muito nas provas. Beleza. Muito. Então vamos pro próximo passo. Se não resolveu com massagem uterina bimanual, não resolveu com a ocitocina, a gente faz outras medicações, né? Sim, daí a gente vai partir para os outros uterotônicos. Quais são? A gente tem a ergometrina e a gente tem o misoprostol. Qual que é em relação à ordem dessas duas medicações? Não tem uma ordem definida. Não, tá? Assim, geralmente a gente usa a ergometrina porque ela já está disponível na sala. O misoprostol, geralmente, a gente tem que solicitar na farmácia porque é uma medicação mais controlada e tal. Então, demora um pouco mais para chegar no momento, né, na sala ali do parto. Mas se você tem o misoprostol na mão e você não tem a ergometrina, você vai usar o misoprostol. Então, você tem que usar o que tiver na sua mão o mais rápido possível. Beleza. Essa é a regra. E a via de aplicação desses dois medicamentos é diferente, né? Sim, então, a ergometrina é 0,2 miligramas e o misoprostol, ele é via retal, 800 microgramas. Não é via vaginal, gente. A mulher, ela tá sangrando. Não adianta nada você colocar um monte de comprimido via vaginal lá que vai sair tudo com sangramento. Por isso que é via retal. E aí o ácido tranexâmico também entra junto no pacote, né? Na dose de 1 miligrama IV a cada 6 horas. O ácido tranexâmico, ele entrou agora, né? Faz pouco tempo, foi em 2018 que ele entrou como parte do tratamento da hemorragia pós-parto, e ele faz parte do tratamento de qualquer etiologia de hemorragia pós-parto, independente de ser atonia uterina, independente de ser laceração, qualquer tipo de etiologia de hemorragia pós-parto, a gente usa o ácido tranexâmico e ele entra junto com as medidas iniciais. Beleza. Tá? Então, junto com medidas iniciais, massagem, ocitocina e o ácido tranexâmico. Aí não resolveu com os outros uterotônicos, qual a próxima abordagem que a gente pode fazer? Tem um balão muito famoso aí que às vezes cai na prova. A gente usa o balão intrauterino, né, que é o balão de Bacri, ou o traje anti-choque, que é mais raro a gente ter nos serviços, né? Então, a maioria das vezes a gente usa o balão intrauterino para essa terceira, vamos dizer, né, etapa aí do tratamento da hemorragia pós-parto, caso os uterotônicos todos não surtam efeito. E aí não resolveu com o balão, o que dá pra gente fazer? Aí não resolveu com o balão, a gente vai para as medidas intervencionistas, né? Então, primeiro a gente vai tentar cirurgias conservadoras. A mais famosa é aquela de Belinte, né? Isso, a gente tem a sutura de Belinte. Quando a gestante, a puérpera, ela sangra na cesárea, a gente acaba fazendo a sutura de Belinte antes do balão, porque é muito mais fácil, a gente já tá lá com o útero aberto, é muito mais fácil a gente fazer a sutura do que colocar o paciente em posição ginecológica, com a barriga aberta e colocar o balão, né? Então, quando é cesárea, a gente já vai para a sutura de Belinte antes do balão. Beleza. Agora, quando é parto normal, pra gente abrir a barriga da mulher, a gente tem que ter passado por todas as fases. E aí não funcionou com o balão, não funcionou com as suturas hemostáticas, né? Aí a gente vai para a histerectomia. Então, a histerectomia é a última parte, é quando tudo. Então, para você assinalar uma questão histerectomia... É difícil! Ele tem que ter colocado tudo na questão.
Tem É, que ter colocado todas essas etapas que a gente falou. acho que o mais importante que a Nath falou para a prova aqui é que raramente a esterectomia é a resposta. Ela está muito Exatamente. mais ali para te enganar. Usualmente a coisa termina ali na fase da ocitocina ou na metilgotrometrina, algum desses medicamentos uterotônicos, ou então na cintura de Bellint, ou no balão de Bach, mas normalmente não termina na esterectomia. Eu queria só que você falasse, eu esqueci de falar, qual é que é normalmente a contraindicação aos outros uterotônicos, que às vezes cai na prova, né? Então, a contraindicação à metilgometrina é a hipertensão, Exato. né? Então, se essa mulher, ela é hipertensa, a gente não vai usar essa medicação, a gente vai usar daí já direto o misoprostol. Boa. Tá? E aí, agora vamos para outro tema, que é a laceração do canal de parto. Não tem muita coisa para falar aqui, é que é basicamente falar que é o segundo lugar, você concorda? Isso, que é o segundo lugar e que você tem que fazer a revisão do canal de parto e suturar as lacerações. Boa, isso aí, pessoal, é dica de prova prática e dica de prova teórica para ter na mente aí. E é realmente isso que cai. Ele vai te falar que não é atonia, qual é a próxima provável causa, você vai lá e marca laceração, que é o mais provável. E aí sobre inversão uterina. Inversão uterina realmente cai na prova e tem algumas peculiaridades. Então qual o quadro clínico mais típico de uma inversão uterina? O que ele tem que buscar anunciado? A gente tem que lembrar que a inversão uterina e a ruptura uterina, elas estão dentro de trauma, Tá. né? Elas estão dentro da segunda etiologia, só que elas são muito raras, tanto inversão uterina como atonia uterina são muito raras, então aos 19% ali, a maioria é por laceração. Mas como a inversão uterina é um quadro típico, um quadro clínico muito típico, por isso que cai mais. Você já na viu prova alguma de na vida, evidência Nath? médica? Nunca vi. Nossa, eu também Inversão não. uterina nunca vi, graças a Deus, né? Tá bom. Mas qual é o quadro clínico típico? Então, o assim? quadro clínico é você ver uma massa na vagina da mulher, né? É literalmente isso, né? O útero inverte, né? Inverte e você não consegue palpar o útero na barriga mais, né? Na cicatriz, próxima da cicatriz umbilical, você não consegue palpar. E essa mulher, ela tem uma queda de pressão, mas ela não tem um aumento da frequência cardíaca, ela tem uma bradicardia. É um choque Porque neurogênico. é um choque neurogênico. Então decora bastante isso. O tipo de choque associado à inversão uterina é o choque neurogênico, por distensão dos plexos sacrais e tudo mais. Existe um mecanismo fisiopatológico para isso. E associado onde tem uma dor abdominal importante. Então isso é muito importante. E aí outra coisa que costumam cair sobre a prova sobre inversão uterina, além do diagnóstico, eles já colocam junto para você indicar o tratamento. E existe uma manobra muito clássica, a manobra de Taxi, não é isso? Exatamente, a manobra de Taxi, que é você voltar o útero para a situação inicial. E muitas vezes a gente tem que fazer um uterolítico, então uma medicação para relaxar o útero, para a gente conseguir voltar fazer essa manobra, né? E aí depois a gente usa, se o útero conseguir voltar para dentro, né, na posição normal, aí sim a gente usa o uterotônico para manter o tônus do útero e não deixar o útero voltar mais. Então o pacote é amolece o útero para fazer a manobra de Taxi, joga lá para cima, voltou pro lugar, aí você faz o uterotônico para voltar. E aí quais são os uterolíticos que a gente pode utilizar para fazer essa manobra? Pode usar a terbutalina, né, que é o mais utilizado, Tá. que é o Bricanil, mas você também pode usar as medicações que são anestésicas, né? Então, o alotano, sulfato de magnésio, pode usar às vezes, nitroglicerina e tudo mais, né? Mas é o que tiver ali à disposição. Tá né? bom. Se você tiver com anestesista, é mais fácil usar o alotano, que é o que faz mais o relaxamento mesmo. E faz mais rápido, né? Exatamente. Boa. Então, uma coisa que às vezes cai na prova também é que você fez a manobra, você não conseguiu reverter, né, o útero, você vai ter que proceder para um procedimento cirúrgico, e aí cai o nome específico da cirurgia, que é a cirurgia de Huntington, não é isso? Isso mesmo, Que daí você tem que abrir a barriga mesmo e fazer a cirurgia e voltar e puxar o útero. Pelo ligamento redondo. Exatamente. Né? Você puxa pelo ligamento redondo, aí ele volta para a posição ideal. E aí vamos falar agora da próxima complicação do outro T, né, do trauma também, que é a rotura uterina. A rotura uterina tem um quadro clínico muito clássico, que é dividido na iminência de ruptura e na rotura uterina consumada. Você pode comentar para a gente? Isso, né? Então, a iminência da rotura uterina, o que você vê é o sinal do Bandelfrommel, né? Que também você pode ver na rotura uterina, Tá. mas que você vê com mais frequência na iminência de rotura uterina. Já a rotura uterina, quando o útero já rompeu, aí a mulher ela já tem um choque mesmo, né? Então, ela tem um sangramento, então ela tem uma queda de pressão, a gente vê se a gente fizer o toque, então geralmente na rotura uterina é uma mulher que já está com uma dilatação grande, que o bebê já está mais baixo, e quando você faz, quando tem a rotura uterina, a apresentação sobe, esse bebê tem uma bradicardia, né? Um dos primeiros sinais de rotura uterina é a bradicardia fetal,
né, que também faz parte aí do sinal que você consegue identificar mais precocemente a ruptura uterina, né? Então, basicamente é isso. Existem outros sinais, né, que já são mais tardios de ruptura uterina, então quando a ruptura uterina já foi consumada mesmo, que são os sinais de sangramento intraperitoneal, né? E que daí tem o sinal de Clark, que é o sinal de... Reasons também, que é a subida da apresentação fetal. A subida da apresentação fetal, efizema subcutâneo, a dor subescapular. Sinal de Lafon, né? Que é Lafon, uma coisa interessante, né, sobre o quadro da ruptura uterina é aquele quadro clínico típico, né? Dor e pá! Melhora da dor. E sobe a apresentação fetal, bradicardia, ou você não escuta os batimentos cardíacos fetais, ele estava iminente de ruptura e passou para a ruptura uterina. O que você tem que decorar logo de cara é o sinal de Bundle-Fromm, né, que é aquela distensão dos ligamentos redondos, ou então a constricção do segmento uterino. Essa paciente normalmente tem um antecedente de cirurgias uterinas prévias, né, que vai afilando ali a espessura do útero, e isso favorece o diagnóstico de ruptura uterina. Vou pedir para você ter muita atenção ao sinal de Clark e o sinal de Reason, né, que é o sinal da subida da apresentação fetal, porque eles ajudam a fazer o diagnóstico. O sinal de Clark é fácil de decorar, né? Eu vou pedir para o editor jogar aí. Editor, joga barulhinho daquela papel bolha espocando, que é a mesma coisa, faz Clark. Então ele vai jogar aí e vocês vão nunca mais esquecer. É o sinal de Clark da ruptura uterina. Sobre o tratamento, ele muda, né? Quando a gente está em iminência de ruptura uterina, a gente vai indicar a cesariana, mas quando já rompeu, aí lá parou mesmo, tentar tirar o bebê vivo e aí corrigir o defeito, não é isso, Nath? Esses sinais, eles são bem pouco cobrado nas provas de residência médica. O que é cobrado mesmo é o sinal de Bundle-Fromm. Exato. Né? Então, o sinal de Bundle-Fromm é muito cobrado quando tem uma questão de ruptura uterina. Geralmente, o que é cobrado é o sinal de Bundle-Fromm e a conduta que é cesárea ou laparotomia, não tem que fazer mais nada, é direto pro... Então, assim, se você... Não inventa, né? Não inventa. Por exemplo, você tem uma paciente com quadro de uma instabilidade hemodinâmica com quadro sugestivo de hemorragia pós-parto, de ruptura uterina, você vai direto para cesárea, não fica enrolando. Beleza, tá ótimo. E aí, para terminar, vamos dar umas dicas de quando suspeitar que o diagnóstico, né, o diagnóstico da paciente é a retenção de tecido placentário e qual que deve ser a conduta nesse momento. O que você pode falar? Então, a retenção de placenta é quando a placenta não sai dentro de 30 minutos pós-parto. 30 minutos. 80% das placentas saem em 10 minutos. Então, quando a placenta não sai em 30 minutos, a gente já tem o diagnóstico de retenção placentária. E a gente já tem indicação de retirar manualmente essa placenta, tá? E aí, se a gente não conseguir tirar manualmente essa placenta, a gente tem que anestesiar essa puérpera e fazer a curagem e a curetagem uterina. Tá bom. Então, sempre que tiver suspeita de restos placentários, além da retenção placentária, você tem que indicar a curetagem também. Só toma cuidado com os nomes de curagem e curetagem, que são coisas diferentes, não é isso, né? Sim, a curagem você usa a própria mão para tirar o resto da placenta. A curetagem você usa a cureta para retirar a placenta. Geralmente a gente usa a curagem antes porque é muito fácil você perfurar esse útero com uma cureta, que é muito fino. Então a gente usa primeiro a mão, porque tem uma sensibilidade maior, e aí, se não, a gente não conseguir, a gente acaba usando a cureta, que é uma cureta específica para curetagem pós-parto, não é a mesma cureta que a gente usa para aborto, é outra. É uma cureta bem maior, com bem mais romba, assim, bem mais difícil de você perfurar o útero. Tá bom. Então era isso, pessoal. Essas eram todas as dicas de prova que a gente tinha dar para vocês sobre hemorragia pós-parto. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Não esquece de mandar qualquer dúvida para a Natália, não manda para mim. Mas se quiser me seguir no Instagram sobre dicas de estudos e tudo mais, meu Instagram é Joshua Viana X. Não deixe de seguir as redes sociais de Estratégia Med também. Vou pedir para a Natália se despedir do pessoal. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me mandar tanto no fórum, né, no nosso portal ou no meu Instagram, que eu respondo para vocês. Mas assim, eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito a responder todas as questões. Tenho certeza. Boa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.